Fala pessoal, tudo bem? Professor Maurício aqui. Vamos gravar aí mais um exercício para vocês, né, darem continuidade nos estudos aí para o ENAD. Vamos ao exercício de hoje, olha só. Então, o exercício de hoje eu trouxe aqui, né, do ENAD 2011, tá? Grupo 3, onde envolve a engenharia mecânica, questão número 28. Então, o que que ele fala aqui para gente, né? Ele fala: os ensaios mecânicos fornecem informações sobre as propriedades mecânicas dos materiais, quando submetida a esforços externos, expressos na forma de tensão e deformação. Basicamente, o comportamento mecânico dos materiais depende aí da composição química, da microestrutura, da temperatura, das condições de carregamento. Tais informações são fundamentais para que o engenheiro projetista possa selecionar os materiais que contemplem as especificações mecânicas estabelecidas no projeto. Considerando o exposto, analise as informações a seguir. Então, ele dá aqui um relato verdadeiro, né? Importante a gente conhecer esses dados, né? Para selecionar material, né? Para evitar que o material entre em colapso e tudo mais, tá? Então, isso aqui é um exercício de propriedades mecânicas, tá? Então, ele dá aqui algumas considerações, são 4 no total. A gente vai julgar se essas afirmações que ele dá na sequência são verdadeiras ou falsas, e no final eu apresento para vocês as possibilidades de resposta que o exercício passa para a gente, tá bom? Então, vamos lá. Informação número 1, ele fala: o módulo de tenacidade é uma medida da energia requerida para a ruptura de um material, enquanto a tenacidade à fratura é uma propriedade do material de suportar tensão na ponta de uma trinca. Então ele destaca aqui módulo de tenacidade. Esse módulo de tenacidade, turma, você tira na curva tensão-deformação. Eu já resolvi exercício mostrando para vocês a curva tensão-deformação, né? E imagine que você vai calcular a área toda embaixo dessa curva, tá? Até o ponto de fratura. Então, é verdade isso que ele está falando, tá? Então, o módulo de tenacidade, né, seria a energia requerida para a ruptura do material, tá bom? Ou seja, é a área embaixo da curva tensão-deformação. E ele fala também da tenacidade à fratura, que às vezes a gente dá uma confundida. Tenacidade à fratura, turma, seria lá o K1C, já ouviram falar lá do K1C? Né, a propriedade, né, que vai dizer para a gente se o material que contém uma trinca pode ter essa trinca, né, propagando de maneira estável ou instável, tá bom? Então, o que a gente faz normalmente? Pega lá o material com uma trinca, calcula um fator de intensificação de tensão, o K1, por exemplo. Tá? Esse K1 tem que ser menor do que o K1C, que é a tenacidade à fratura. Se isso for verdade, a trinca não propaga de maneira instável, né? Se o K1 calculado for maior do que o K1C, né, é provável que essa trinca vai disparar de maneira instável, né? Ou seja, ela viaja na velocidade do som do material, tá? É bastante perigoso isso daí. Então, essas duas informações são verdadeiras, tá bom? Então tem que lembrar um pouquinho aí, né, da área embaixo da curva, tensão deformação, e tem que lembrar lá, né, do que seria o K1C, tenacidade à fratura, tá? Então é verdadeiro esse item. Item 2, ele fala lá: um corpo de prova de material ferro fundido cinzento, né? O ferro fundido cinzento é um material frágil, lembra lá, né? Material que não tem ductilidade. Quando submetido a um ensaio de torção, ele está falando torção, está falando que ele falha por cisalhamento. Esse fato é observado pelo rompimento do corpo de prova ao longo da superfície, que forma um ângulo de 45 graus em relação ao eixo longitudinal, né? Então, o que ele destacou aqui, turma? Né? Ele está falando que esse eixo falha por cisalhamento. Pessoal, isso aqui é uma pegadinha, né? Pensa numa pegadinha, né, bem feita, tá? Porque ele dá muitos elementos verdadeiros aqui para a gente, né? A gente sabe que quando aplica o torque na peça, a tensão gerada é cisalhamento, tá certo? Mas o material frágil ele não falha por cisalhamento. Olha só, vou trazer esse parênteses aqui para vocês, né? Você tem aqui o torque aplicado. Se você pensar num elemento de tensão aqui, ó, né, nesse eixo, realmente esse eixo aqui tem cisalhamento, tá bom? Realmente, na hora que você torce o material frágil, ele quebra a 45 graus, ele dá esses elementos pra gente, tá? De cara a gente põe verdadeiro nessa aqui, mas é falso. Por quê?
Quem leva a essa fratura 45, turma, se você fizer aqui uma análise do estado de tensão, calcular tensão sigma 1, tensão sigma 2, você vai perceber que a tensão sigma 1 é essa tensão aqui, né? É uma tensão de tração, ela é positiva e é a tensão normal de tração que leva o material à falha, né? Se vocês lembrarem aí do processo de falha nos materiais, né? A falha sempre começa por meio de uma tensão normal, tensão de tração, tá? Independente se o material é frágil ou dúctil, começa com uma tensão normal. Se o material é frágil, né, essa falha vai ser governada inteira pela tensão normal. O material frágil é governado, né, por tensão normal. Se o material é dúctil, né, essa falha vai ser governada pela tensão de cisalhamento, tanto que tem lá os critérios de falha de cisalhamento, né, do Tresca, do von Mises, são para materiais dúcteis. Se você pegar um material aí frágil, provavelmente você aplica lá o Rankine, por exemplo, né, que é governado pela tensão normal, tá? Então, na verdade, turma, quem provoca a falha nesse material ferro fundido cinzento, que é um material frágil, né, essa falha 45 é essa tensão normal e não uma tensão de cisalhamento, tá? Então, isso aqui foi uma pegadinha bem feita, né? Tem que tomar bastante cuidado, tá bom? Então, esse item aqui é falso. Vamos aqui aos outros itens faltantes. Ele fala aqui, ó, o ensaio de impacto permite caracterização do comportamento dúctil frágil do material por meio da medição de energia absorvida pelo material até a fratura em função da temperatura. Os ensaios mais conhecidos são denominados Charpy e ISOD, né? Então são realmente esses daí, tá? Então, se lembrar lá do pêndulo de impacto Charpy, né? Você pega um corpinho de prova pequenininho lá, com um entalhe bem no meio, né? Você coloca lá nessa máquina, nesse pêndulo de impacto e solta o pêndulo, ele vem, bate no corpo de prova e quebra, né? Ele dá uma pancada, né? Então ele vai tentar quebrar o material, né, com uma velocidade grande, né? Então a gente está avaliando aí a mudança que o material pode ter, né, do frágil para o dúctil. Em adição a isso, a gente coloca o material em várias temperaturas diferentes, né? Então a gente coloca até no nitrogênio líquido, coloca um aço, por exemplo, nitrogênio líquido, deixa resfriando lá, menos 196, na hora que coloca lá, né, no pêndulo de impacto, ele bate naquele aço, ele passa como se não tivesse nada, né? E se você pegar, às vezes, o mesmo aço, deixar na temperatura ambiente, solta o pêndulo, bate, né? O pêndulo quase que não consegue romper esse corpo de prova. Então você está avaliando o comportamento dúctil frágil desses materiais, né? Principalmente para os materiais que têm estrutura cristalina cúbica de corpo centrado, né? Que são os aços, né? Então você usa realmente aí esses ensaios, esse tipo de ensaio para esse comportamento, né? Já você faz o mesmo ensaio para materiais cúbicos de face centrada, né? Você avalia esse comportamento, mas você percebe que os cúbicos de face centrada têm um comportamento praticamente constante, tá? Então, né, esses dois equipamentos são os mais utilizados, com esse corpo de prova entalhado pequenininho que eu falei. Então, toda essa informação é verdadeira para você, tá bom? Então, se falta alguma coisa, dá uma olhada lá no livro do Callister, né? Ele fala um pouquinho de ensaio de impacto para vocês, tá bom? Afirmação número 4. Ele fala, a partir do limite de escoamento do material, o material entra em colapso e deforma-se permanentemente. E a isso se deve à redução do módulo de elasticidade do material que causa, né, o escoamento, seguido do endurecimento por deformação até atingir o limite de resistência. Turma, né, o limite de escoamento não leva o material ao colapso, certo? Então, o limite de escoamento é a fronteira, basicamente, né, entre o regime elástico e o regime plástico no material. Tá? A partir do limite de escoamento, o material entra no regime plástico, onde ele vai deformar de maneira permanente, ou seja, se você tirar o esforço, ele até volta um pouquinho o comprimento dele, mas não volta mais para a condição original. Mas isso não leva ele à falha, tá? Ele vai começar o processo de falha, de colapso, basicamente no limite de resistência. Se vocês lembrarem lá do ensaio de tração, quando você tem um limite de resistência, né, você está puxando lá no ensaio de tração.
Apareceu o limite de resistência, né, começa a formar um pescoço no material, né? Aquele pescoço, aquela estricção indica que o material está começando a quebrar. E aí ele quebra, né, na tensão de fratura, tá bom? Então, o limite de escoamento não vai levar a peça ao colapso, tá? Vai levar à deformação plástica. Então, isso daí é para gente falso, tá? Então, vou unir aí essas informações com as possibilidades de resposta que o exercício forneceu para a gente. Olha só. Então a gente tem a primeira e a terceira sendo verdadeiras. O que ele falou aqui? Ó? É correto apenas o que se afirma em qual dessas informações? A número 1 e a número 3. Vamos dar uma olhada aqui. Ó. O item B tem essa aqui, ó, número 1 e número 3. Tá? Então, essa resposta desse exercício é item B. Né? Então, a resposta 1 e a resposta 3 é verdadeira. Tá bom, turma? Dá uma revisada nos conceitos, principalmente nesse daqui, né? Teve essa pegadinha aí, tá bom? E aí, qualquer dúvida, vocês entrem em contato. Até mais aí, até o próximo.